Bem-vindos, queridos irmãos, ao espaço virtual do Lar Fabiano de Cristo. Sabemos que essa espiritualidade nesse momento nos visita, nos abraça, nos consola, suaviza nossas dificuldades. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos limpar nosso pensamento, nosso coração, da melancolia, das dores, da revolta, da fé apequenada. Só assim poderemos receber o auxílio que a espiritualidade prodigamente nos envia. Sabendo disso, vamos elevar o nosso pensamento com gratidão, com serenidade ao Pai Divino que nos criou, com amor para a perfeição, mas que deixa em nossas mãos, em nosso livre-arbítrio, a construção dessa caminhada, e nunca nos faltará o auxílio desse mundo maior, dos espíritos que já passaram pelo que nós passamos nesse momento. Por isso, nos entendem e amorosamente nos amparam e ajudam em nossa caminhada, como foram ajudados. Hoje veremos a reflexão de Emmanuel, o pão de cada dia, que nos remete à passagem em que Jesus ensina aos discípulos o Pai Nosso, especificamente Lucas capítulo 11, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão. Emmanuel explica: já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida, que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Por isso, às vezes esse pão de cada dia só é valorizado quando nos falta. Devemos pensar nisso cada vez que fizermos uma refeição. Quando os homens esquecem que muitos não têm nenhum alimento, nenhuma refeição. E Emmanuel continua: se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Isso quer dizer que Deus não faz questão de aparecer. O homem pensa que consegue fazer tudo sem auxílio, mas não é assim que acontece. Emmanuel continua: o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador
e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos perfeitos, mas nos deixa o trabalho, as lutas de cada dia para alcançarmos o objetivo. Deus, na sua infinita bondade, concedeu a todas as criaturas o necessário à sua sobrevivência. Deu aos animais o instinto para encontrarem sua alimentação na natureza, procriarem, sobreviverem. Ao homem deu a inteligência necessária e a sua mensagem divina que consta da Gênese. Com o suor do teu rosto comerás teu pão. Não é castigo, é oportunidade para o homem criar, buscar, aumentar sua inteligência, evoluir. E assim o homem criou o pão há mais de 6.000 anos. E esse alimento tornou-se o alimento básico da humanidade. Jesus é o pão da vida. Por isso, no Antigo e no Novo Testamento há muitas situações sobre o pão. O pão material acaba como o corpo, ele é finito, mas o pão espiritual que o Mestre nos trouxe com seus ensinamentos segue com o espírito imortal. E Deus quer que o homem valorize o que realmente tem valor. O homem de boa vontade, com seu esforço, vai em busca, confia em Deus, mas trabalha, e assim vai progredindo sem esperar que benesses caiam do céu. E é isto que o Criador quer, que o homem use o livre-arbítrio para fazer suas escolhas de forma correta, preferindo sempre o essencial, a virtude, o trabalho digno, e deixando que o supérfluo seja preterido, dando lugar ao que realmente tem valor para sua evolução. Deus é amor, absolutamente justo e bom. E o homem não deve esquecer nunca disso. O alimento da alma reclama um coração sincero, interessado nas verdades divinas. E assim ele sublima-se, ele reconhece a importância da entrega ao trabalho digno e o seu esforço, e ele deslumbra-se com a sensação transitória que perde importância diante de divino. Isto é o que o homem precisa lembrar. O supérfluo passa. O divino, a essência, é necessário ao seu espírito imortal. E agradecendo sempre a Deus e lembrando que a cada um segundo as suas obras, confiar, aceitar e agradecer os desígnios divinos fundamentais para que o seu espírito se liberte de tudo que é de menor importância e prenda-se à essência das coisas,
que são imortais como seu Espírito. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada, Fabiano de Cristo. Que a luz desse mundo maior continue iluminando sempre nossa caminhada e que o doce homem de Nazaré permaneça em nosso coração, em nosso pensamento, com seus ensinamentos sábios e amorosos, nos guiando pela eternidade, nas muitas e muitas reencarnações que ainda teremos. Não nos falte nunca as boas escolhas, o caminho de luz que o Mestre nos deixou. Queridos irmãos, uma boa noite em boas companhias, sempre com muita gratidão no coração. Muita luz, muita paz, que assim possa ser.